Assim diz o Senhor: Sim. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Isso. Que casa me edificarias vós? Ó, é? E que lugar seria o lugar do meu descanso? Sim. Estão vendo? Então, eu estou dizendo que esse templo de Jerusalém, ele na verdade representa a glória de Deus. Mas nós sabemos claramente que o trono de Deus é o céu e não o templo. Preste bem atenção nisso. Ele vai estar no templo porque o templo é a sua cadeira. Vocês entenderam? E esse templo de Jerusalém vai representar, vai refletir a sua glória. Vamos lá. Aí pode ler agora Mateus 5:34, 23, 22. Vamos lá. Para a gente correr aqui. 5:34. Eu, porém, vos digo que Sim. de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. O céu é o quê? O trono de Deus. Então, você tem o céu que é o trono de Deus. E aí vamos lá, Mateus 23, 22. 23, 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Pronto, então vamos finalizar. Leia agora Ezequiel 37, 26 a 28. Só para a gente compreender aqui uma coisa. Vamos lá, para a gente fechar aqui o assunto. Isso. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, Sim. nem com as suas prevaricações. Sim. E os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, e os purificarei. Sim. Assim eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Sim. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Isso. E habitarão nela eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei no meu santuário no meio deles para sempre. Peraí. Esse finalzinho aí, como é que diz? E os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para O sempre. que vocês entenderam com essas duas lições? Sobre o Templo de Jerusalém. Querido professor, fala isso amanhã na sala de aula. Templo de Jerusalém. Eu disse que o Templo de Jerusalém é o quê? Vai ser uma cadeira de Deus. Eu disse que o Templo de Jerusalém, ele significa para o Senhor o trono. Ok? Mas a Bíblia já descreve que o trono de Deus está onde? O trono de Deus está onde? No céu. E aí o que você viu aí nesse finalzinho aí? Observem bem uma coisa. O templo de Jerusalém, para Deus habitar, o pastor leu aí. Ele vai tirar a idolatria, não é assim? Vai tirar a prostituição, os corpos dos reis que eram sacrificados também nos altos, eram pecaminosos, Deus vai tirar. Ou seja, para a glória de Deus estar na casa, não pode ter sujeira, não pode ter pecado, vai ter que tirar tudo. Tudo! E olha para cá, na casa de Deus a lei não é a tua, na casa de Deus não é o teu pensamento, na casa de Deus é a Torá dele, Torá Rabaite, é a lei de Deus que manda na casa. Então pronto, é a lei de Deus. Agora, você tem o trono de Deus que está e o trono de Deus que está onde? Que é o templo de Jerusalém, que vai expressar o esplendor da glória de Deus. E aí, como é que está dizendo aí agora? E porei o meu santuário no meio deles para sempre. E aí? E o meu tabernáculo estará com eles. Sim, e agora? Aqui fala do milênio, né? Da dispensação do milênio. Isso. E nesse milênio aí, o que acontece? A presença de Deus estará plena na terra. Ele vai falar lá, vai lá. A presença de Deus estará na terra e nós não teremos mais a presença física do templo, porque o próprio Deus será o nosso templo. Então o santuário dele será como se fosse a própria eternidade. Isso. O que acontece? Isso. Deus vai trazer o trono, ele vai estar presente, então o próprio trono dele vai estar na terra, vai descer do céu. Você tem um trono que ele vai fazer do templo de Jerusalém a sua cadeira, que é o seu trono. Mas nós sabemos que o céu é o trono e no trono de Deus ninguém senta, porque ele diz, eu não dou a minha glória. Então ele vai descer, eita rapaz, isso aqui é beleza. Ele vai descer e vai estabelecer um trono na terra.
Eu vou encerrar por aqui. A última parte do versículo 13 a 27, eu não vou falar, trata sobre o altar. E aí eu vou só explicar isso aqui, para a gente fechar. Esse templo milenial, nós já explicamos que é a presença é a cadeira dele. O novo templo vai ter uma glória que nunca os outros tiveram. Por quê? Porque Deus habitará conosco. E esse já era o desejo dele, ok? Então, a causa do detalhamento do templo, sabe por que Deus deu detalhe para Ezequiel? E o pastor já leu ali. Para mostrar para Israel que o pecado deles fizeram com que eles perdessem coisas grandiosas. Mas que agora eles podem viver novos momentos maravilhosos com a presença de Deus. É por isso que ele dá detalhe da glória do templo. Aí vamos lá. Essa é a causa do detalhamento do templo. Aí você tem aqui a adoração no templo. Vai ter altar. E alguém pergunta, pastor, lá no céu terá sacrifício? Não, querido. Hebreus 10, 14 já deixa bem claro que Jesus é o sacrifício perfeito. Aí há duas teorias que nós queremos dizer. Uns dizem que essas questões que aparecem aqui, sobre essas interpretações de sacrifício, elas são simbólicas, ou seja, elas têm apenas uma linguagem espiritual. Outros dizem que vai haver sacrifícios lá, mas é apenas como memoriais, como no caso da Santa Ceia. Como nós estamos comendo pão e bebendo vinho, estamos comendo o próprio corpo de Cristo, estamos bebendo o próprio sangue de Jesus, a ceia para nós serve como o quê? Como memorial. Se Jesus já fez tudo, Israel já conheceu que Jesus é o Messias e agora ele vai reinar, pode ter tudo isso aqui só como aspecto memorial, simbólico e memorial. Nós somos mais dessa ideia de que seja para memória, mas agora até os judeus já conheceram que Jesus é o Messias. E depois de tudo, irmão, é só a eternidade sem fim para a glória de Deus. Aqui, nós já explicamos tudo isso aqui. Primeiro, observem bem, o que Deus faz quando se ultraja a sua santidade. Ele destrói o templo e há dois tipos de restauração. Quais são os dois tipos? Política e espiritual. Do que trata o capítulo 43? Pronto. O detalhe único é porque só Ezequiel fala do detalhe dos templos e das salas. Outros falaram como Joel 3,18, como Isaías, mas só Ezequiel dá os detalhes. Quando aconteceu a terceira visão de Ezequiel? Nós já falamos que depois de 14 anos ou 18, aí depois da queda da cidade, Deus deixou o local por causa do quê? Vocês já entenderam o que é o cair do profeta? E quando é que a glória volta para casa? A glória volta para casa quando há arrependimento, quebrantamento, confissão a voz majestosa de Deus fala do seu poder grandioso. A presença divina no templo é algo estrondoso. Um novo contexto, que é na dispensação do milênio. Deus habitará não há lugar para porque na casa de Deus não entra prostituição, não entra idolatria, não entra pecado. E a vontade de Deus é morar com os homens. Isso vai acontecer no milênio. E aí você tem um esplendor do novo templo, que na verdade fala sobre essa glória de Deus que entra na casa. Deus te abençoe. Vamos orar.